Os Segredos da Mente Milionária, parte 18. Descubra a 16ª diferença entre ricos e pobres. Vamos dar continuidade aqui. E hoje a gente vai conversar sobre o penúltimo arquivo de riqueza, o 16º do livro. Não sei se você está acompanhando desde o início. Se não, sugiro que você assista desde o início aqui, desde lá nossa primeira conversa. Acredito que vai fazer bastante sentido aí para você. O 16º arquivo de riqueza é o seguinte: as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Vamos conversar em cima desse arquivo de riqueza, então. No começo desse livro, apresentei o processo de manifestação. Reveja a fórmula. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Milhões de pessoas pensam, tá aqui entre aspas, em ficar ricas. E milhares delas fazem meditação e declarações com esses objetivos, além de visualizarem a riqueza que querem conquistar. Eu medito quase todos os dias, mas nunca aconteceu de eu estar sentado meditando ou fazendo uma visualização e cair um saco de dinheiro na minha cabeça. Acredito que sou apenas um dos infelizes que tem que fazer alguma coisa para ter sucesso. É óbvio que aqui está sendo sarcástico, né? Com relação a quem acredita, né? Quem pensa que quando a gente fala, né, de construir uma mentalidade de riqueza, que basicamente é assim, ó, então se eu quero enriquecer, eu preciso ficar o dia inteiro ali meditando, visualizando e tal. E não é isso. O que vai fazer as coisas de fato acontecerem é a ação. É aquilo que você faz. E aí ele explica, continua a explicação. Ó. A meditação, a visualização e as declarações são ferramentas maravilhosas, mas até onde sei, nenhuma delas por si só lhe proporcionará dinheiro no mundo real. Você tem que tomar medidas concretas para vencer. E por que essa ação é tão decisiva? Retomando o processo de manifestação, veja o caso dos pensamentos e sentimentos. Eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo interior. Agora, os resultados, eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo exterior. Isso quer dizer que a ação é a ponte entre esses dois mundos. Entende? Então, nesse processo, né, de programação mental, conduz a pensamento, conduz a sentimento, conduz a ação, que conduz a resultado. Então, os três primeiros aqui, coisas internas, né? Programação mental, pensamento, sentimento. Interno. Qual que é o externo? Ação, que aí sim vai gerar o resultado. Mas se a ação é tão importante, o que nos impede de tomar as medidas que sabemos que precisamos tomar? E a resposta é o medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos, não apenas ao sucesso, como também à felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele. No livro Como Superar o Medo, Susan Jeffers diz que o grande erro que a maioria das pessoas comete é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça para que comecem a agir. Em geral, elas aguardam para sempre. Para enriquecer, para ganhar dinheiro de verdade, você precisa fazer algo. E aí é importante, que eu estava até em uma das lives, né, que eu faço com o Gamonal e o Misael, a gente estava conversando sobre esforço, né? Algumas pessoas falam, então é preciso se esforçar muito. Não é necessariamente esforço, porque se fosse esforço, todo mundo que trabalhou a vida inteira enriqueceria, e o que não é uma verdade. Não é necessariamente esforço, é fazer algo. É o famoso, não é nem 8 nem 80, né? Não é nem ficar o dia inteiro meditando e nem só agir como um louco. Nenhuma das duas coisas separadas vão levar a isso. Mas a programação correta com a ação, aí sim as coisas acontecem. Por que muitas das pessoas não agem? Por causa do medo, como falou aqui. E qual que é o primeiro erro, né, relacionado ao medo aí? Como disse, olha,
e esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça para que comece a agir. Né? Eu tenho medo de fazer tal coisa. Logo, deixa eu tirar o medo para fazer. Não é assim. É ir com medo mesmo. E é claro que existe técnica, e você vai ver, né, aqui no final do capítulo, para você reduzir esse medo? Sim, porque se for um medo estratosférico, ele vai te paralisar, né? Então, tem como você fazer afirmações ou algo do tipo relacionado a medo? Sim. Mas o que cura o medo é a ação. Então, por exemplo, existem processos de hipnose, por exemplo, para a pessoa perder medo, exemplo, de andar de avião, medo de aranha, medo do escuro. Existe isso, né? E a pessoa realmente perde. Só que qual que é a cura de fato? É quando ela vai lá e faz aquilo. Então ela diminui aquele medo ao máximo e faz. E aí quando ela faz, aí realmente essa é a cura. Né? Então ficar esperando, né? Ficar sem medo para fazer as coisas não é o ideal. O fundamental é você perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que essas coisas os impeçam de seguir em frente. Você acha que uma pessoa que enriquece, ela não tem medo? Pô, na maioria das vezes vai ter, até porque existe uma relação direta, né? E acho que até vai detalhar mais aqui. Normalmente, a gente já até conversou sobre isso nos capítulos passados aqui. Enriquecer envolve, na maioria das vezes, um risco. Né? Um risco, ou seja, você está fazendo uma coisa ali que não é 100% certeza. Que você não tem 100% certeza que vai dar certo. Logo, naturalmente, você vai ter um medinho ali. Né? É natural. Só que qual que é a diferença? É o agir apesar disso. E aí, entra aqui na parte, quando fala de medo, e aí entra na parte aqui de desconforto, olha só. Por que é tão importante agir apesar do desconforto? Porque confortável é o lugar onde você está agora. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Suponha que você esteja levando uma vida de nível 5 e queira conquistar uma vida de nível 10. Os níveis de 5 para baixo estão dentro da sua zona de conforto, enquanto os de 6 para cima estão fora dela, na sua zona de desconforto. As pessoas de mentalidade pobre não se dispõem a sentir desconforto. Lembre-se, sentir-se confortável é a maior prioridade das suas vidas. Mas vou lhe dizer um segredo que só os ricos e bem-sucedidos sabem. O conforto é algo super valorizado. Ele faz com que a pessoa sinta aconchego e segurança. No entanto, não lhe permite crescer. Para isso, ela tem que ampliar a sua zona de conforto. Alguém só consegue se expandir verdadeiramente se estiver fora dessa área. Então, vamos conversar sobre isso, porque isso é uma coisa que, né, se ouve muito assim, né? Tem que sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Tá, mas o que realmente é isso, né? É o que falou aqui, olha. A zona de conforto, ela independe do resultado atual, né? Uma pessoa pode estar ganhando um salário mínimo e estar na zona de conforto, e uma pessoa pode ganhar 100 mil por mês e não estar na zona de conforto. Então a zona de conforto, ela não está necessariamente relacionada ao resultado em si, mas sim aquilo que você está acostumado. Todo crescimento envolve desconforto, ou seja, envolve fazer algo que você não está acostumado. Só que o que vai acontecer? Vai chegar um tempo que você vai estar acostumado. E aí o seu resultado naturalmente vai aumentar. E aí o que você vai fazer? Você vai expandir mais ainda a sua zona de conforto. Por exemplo, né? Para quem acompanha as lives que eu faço aqui com o Misael e o Gamonal às sextas-feiras.
A gente já teve acho que 1.200 pessoas ao vivo, 900, 600 pessoas ao vivo nessas lives. Isso é muito ou é pouco? Depende. Para nós já é confortável. Então, tipo assim, ter 1.000 pessoas ao vivo é uma coisa que é como se tivesse 2 pessoas. Não tem tanta diferença. Aí eu até convidei eles a gente fazer um compromisso público lá, né? Falei, olha, vamos colocar 10.000 pessoas ao vivo? Não é 10.000 pessoas para assistir depois. Quem assiste depois, pô, tem as lives nossas, tem 30.000 visualizações, eu falo ao vivo. E por quê, né, que eu falei isso? Exatamente para sair desse conforto. Já é bom ter 1.000 pessoas ao vivo? Cara, é muito bom, mas 10.000 é melhor, não é? E aí o que vai acontecer? A gente vai chegar nos 10.000. E quando chegar nos 10.000, vamos para 50.000 ao vivo? E assim vai. O crescimento só acontece quando você sai da zona de conforto, que quer dizer fazer coisas que você não está acostumado. Basicamente isso. É uma frase que é meio óbvia assim, e que, né, pode ser até por muitos, vamos dizer assim, não vê a importância dela, né? Que é loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. É óbvio, né? Mas é bom entender o por trás disso. Por que eu faço sempre a mesma coisa? Porque é confortável, né? Então é preciso sair dessa zona de conforto aí. E aí sobre essa, na verdade fala sair, mas é uma ampliação, né? E aqui explica. A gente sempre vai estar em alguma zona de conforto, tá? Ampliando a sua zona de conforto, você aumenta não só os seus rendimentos, como a sua zona de riqueza. Quanto mais confortável você quiser se sentir, menos riscos se disporá a ocorrer, menos oportunidades desejará explorar, menos pessoas conhecerá, menos estratégias desenvolverá. Captou a mensagem? Quanto mais o conforto se tornar uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Tem até uma frase que é o Misael que fala, né? Que é preciso ser amigo do desconforto. É o gostar do desconforto, né? E é uma coisa que a gente conversa aqui, não é da boca para fora. É gostar do desconforto. Por quê? Sabendo que é através do desconforto que acontece o crescimento. Antes de ir para a parte aqui da declaração, né, e das ações, tem um ponto aqui importante que eu separei também, olha. Você pode escolher os seus pensamentos. Você tem a capacidade natural de descartar a qualquer momento todo o pensamento que não lhe seja favorável. E a qualquer instante pode também instalar pensamentos fortalecedores, simplesmente optando por se manter concentrado neles. Você tem o poder de controlar a sua mente. Então, isso aqui é só para lembrar você disso, né? Você tem o poder de controlar a sua mente. Você tem o poder de se... Pô, mas eu tenho tanto medo. É possível. Aqui, antes do como, você precisa saber que é possível. Isso aqui é só para relembrar isso. Qual declaração usar para se livrar do medo? Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Ações sugeridas. Liste os 3 maiores medos ou preocupações que você tem a respeito de dinheiro e riqueza. Para cada um deles, escreva o que faria se a situação temida efetivamente acontecesse. Olha, isso é simples, mas é muito poderoso. Você sobreviveria? A superaria? O mais provável é que a resposta seja afirmativa. Agora, pare de se preocupar e comece a enriquecer. 2. Pratique sair da sua zona de conforto. Tome deliberadamente decisões que o façam se sentir desconfortável. Por exemplo, converse com pessoas com quem não falaria. Peça um aumento de salário. Suba os preços dos seus produtos. Acorde uma hora mais cedo todo dia. O que te deixaria desconfortável de fazer? Faça isso. 3. Aplique o pensamento poderoso. Observe a si próprio e os seus padrões de pensamento. Acolha somente aqueles que contribuam para a sua felicidade e o seu sucesso.
Desafie a voz dentro da sua cabeça sempre que ela lhe disser: não posso, não quero, não estou afim. Não deixe que a voz do medo, que a voz do conforto seja mais forte do que você. Faça um pacto consigo mesmo. Sempre que a voz tentar impedi-lo de realizar alguma coisa, você continuará de qualquer forma para mostrar à sua mente que é você quem manda, e não ela. Assim, enfrentará a sua confiança de maneira espetacular, enquanto a sua voz, reconhecendo que tem pouco poder sobre você, se pronunciará cada vez menos. As ações relacionadas a esse pensamento, ou esse arquivo de riqueza, que para reforçar é: as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Beleza? É isso. Lembrando que aqui abaixo do vídeo tem 2 links. Como a forma mais fácil, né, mais prática e fácil de você programar a sua mente para prosperar. Tem o link aqui abaixo. E Mensageiro Próspero, né, como você pode fazer uma renda extra ou principal usando vídeos como esse daqui. Tem explicação, clique no link para você entender direitinho. É isso, um abraço, tchau, tchau. Descubra a forma mais rápida, prática e quase automática para reprogramar a sua mente para a prosperidade. Clique no link da descrição ou do primeiro comentário para conhecer esta ferramenta. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Curta, compartilhe, comente. Grande abraço, fica com Deus!